Se você tem uma entrevista de primeiro emprego marcada para os próximos dias, esse vídeo aqui é essencial para você. Hoje eu vou te falar quais são os 5 passos para você sair bem na sua entrevista de primeiro emprego. Então, fica comigo até o final, porque a quarta dica é, perfeita e um diferencial para a sua entrevista. Vamos nessa? A quarta dica do nada. Olá, querido aspirante, eu sou o Kesley, esse é o meu primeiro emprego. Você já conhece esse espaço muito legal, né? Esse espaço que é o meu primeiro emprego, e a gente não tá só no YouTube. Quero começar falando para você que a gente tá em outros lugares, como por exemplo o blog do meu primeiro emprego, o Telegram, e diversos outros canais que você pode encontrar aqui embaixo. Inclusive o Instagram, que é onde a gente publica com mais frequência. Então corre lá. Antes da gente também começar a falar das dicas, deixa a tua inscrição aí, se inscreve nesse canal pra gente continuar crescendo, deixa o seu like, comenta aqui embaixo o que você acha desse tipo de vídeo. Até mesmo tenta falar aí, dar um spoiler do que você acha que vão ser essas 5 dicas e depois compara com o que você falou. Sem mais enrolações, vamos para 5 dicas, e a quarta, como eu disse para você, é um diferencial que você não vai ouvir aí em qualquer lugar. De fato, é algo muito bacana preparado para você. A primeira dica é: conheça bem a empresa. E por que eu acho que isso é importante para você que está indo para o seu primeiro emprego? Vamos pensar o seguinte: você não tem experiência anterior de trabalho. Ok? E a gente vai falar inclusive um pouco sobre isso daqui pra frente. Mas mais do que isso, você não tem muita coisa a oferecer. E é real. Você está começando agora no mundo do trabalho, você não está sendo entrevistado para uma vaga de alta liderança, mas você pode levar diferenciais. Porque imagina, 5 pessoas, 5 vagas e 100 pessoas numa sala. Vai ser essa a realidade que você vai encontrar quando você for para a entrevista de primeiro emprego. Então, um dos diferenciais é você chegar conhecendo bem a empresa. Qual é a missão, quais são os valores, sabe? Qual é o objetivo maior daquela empresa, o que ela entrega para a sociedade, os benefícios que ela entrega para a sociedade, o que ela vende, o que ela resolve. Chegar conhecendo bem isso. E onde eu encontro essas informações, Kesley? Redes sociais dessa empresa, sites, o próprio site institucional da empresa, LinkedIn, que é uma rede social que provavelmente, se você está indo para uma entrevista de uma empresa grande, ela vai ter um perfil no LinkedIn, então você pode conhecer um pouco sobre essa empresa lá, conhecer os projetos recentes dessa empresa, o que ela está fazendo agora, nesse momento, porque em algum momento da sua entrevista você vai ter a abertura de falar algo de diferente. Em algum momento você vai poder falar algo em que você vai poder casar o que você já sabe da empresa para te dar um diferencial ali naquela entrevista. Então essa é uma dica muito legal. A segunda dica é você mostrar habilidades reais que você tem. Então quando você for questionado do porquê que você quer trabalhar, o que você tem de diferencial, além de falar o que você já sabe da empresa, você pode trazer casos reais, coisas reais de habilidades que você tem no seu dia a dia. Então, já que você não tem experiência de trabalho, cita, por exemplo, as vezes em que você liderou trabalhos escolares, quando você foi o capitão do time, por exemplo, lá no Interclasse, ou para as meninas, quando você teve, por exemplo, que se candidatar a monitora da sua turma para liderar os assuntos ali da sua turma, ou se você cuida dos seus irmãos enquanto seus pais trabalham. Isso desenvolveu em você uma soft skill. O que é a soft skill, né? É uma competência socioemocional que está muito hypado esse termo aí nas empresas, e você pode levar, inclusive, esse termo para ser um diferencial. Falar, uma das minhas soft skills é porque eu preciso cuidar dos meus irmãos enquanto os meus pais vão trabalhar. Eu consegui... Aí, ó. Criar a habilidade, desenvolver a habilidade de lidar com diversas situações que não são normais. Por exemplo, uma criança adoece, ou, por exemplo, você se tornou mais responsável por conta dessa atividade do seu dia a dia. Então é uma dica muito bacana para você levar para a entrevista também. A terceira dica é: seja autêntico. E aí você vai me falar, Kesley, mas se eu for muito verdadeiro sobre mim mesmo, eu posso até não conseguir essa vaga. E eu concordo, tem muitos jovens aí na sua idade, por exemplo, que bebem muito, que já usam drogas, que já estão expostos a uma série de coisas que podem prejudicar numa entrevista de emprego, porque a empresa, ela não pode correr o risco de contratar alguém que vai dar trabalho. Só que, quando eu falo para você ser autêntico, eu tô dizendo o seguinte: olha, chega lá e não fique tentando ser um robô com falas robotizadas e decoradas, tá? Então as dicas que eu tô te dando aqui não é para você decorar nada, é para você internalizar isso e falar do seu jeito. Ser você mesmo, falar sobre as suas paixões, o seu dia a dia, claro, sempre sem citar coisas que podem prejudicar a empresa. Por exemplo, você não vai falar que adora dormir até mais tarde, que gosta de beber, porque a empresa não pode correr o risco de que você venha dar problema futuramente. Agora, se você gosta muito de estar com a sua família, se você gosta muito de ler, se você gosta muito de estudar, se você gosta muito, sei lá, de fazer atividades físicas, isso são coisas que são atraentes para a empresa. Ela quer uma pessoa, obviamente,
que tenha disciplina, que tenha responsabilidade. Isso pode ser bom para você. A quarta dica que eu falei que era a suprassumo aqui do nosso vídeo, e essa, se eu fosse você, eu anotava, que é o seguinte: todo entrevistador, no final da entrevista, ele vai falar: você tem alguma pergunta? E os candidatos com medo sempre dizem que não. Só que, cara, você vai para casa com uma ansiedade gigantesca, sendo que você poderia ter resolvido isso perguntando algumas coisas para o seu entrevistador. Agora, tem que ser pergunta boa, pergunta inteligente. Por exemplo, você pode perguntar sobre a cultura da empresa. Como que é trabalhar aqui? Você poderia me falar? Você poderia me contar como que é o dia a dia aqui? Como que os jovens aprendizes que já estão contratados, eles são? Com que eles trabalham? Uma coisa que eu indico que você não faça é perguntar se você passou na entrevista. Vai ficar chato, o entrevistador ainda vai levar um tempo para avaliar todos os perfis. Não pergunte sobre isso, não se desespere, faça perguntas mais inteligentes, sabe? Como que funciona aqui? O que é que vocês esperam de um jovem aprendiz? Então, esse tipo de pergunta é legal e isso é um diferencial. Você não vai ver ninguém fazendo isso, só você que passou aqui pelo meu primeiro emprego. E por fim, vamos encerrar com uma dica maravilhosa, que é: aprenda a contar a história da sua vida de uma maneira impactante, envolvente. Então comece a pensar em tudo que você já viveu, todas as histórias que você já viveu, principalmente aquelas que tratam da sua dificuldade, da sua superação. Porque quando o entrevistador pedir para você falar de você mesmo, de desafios que você já teve que enfrentar, de coisas que você já teve que passar, ele quer algo que o prenda. Na verdade, ele nem espera por isso, mas se você entregar, pode ter certeza que vai ser um grande diferencial. Então, por exemplo, eu vim de uma cidade muito difícil, eu morava em Águas Lindas, como eu já contei aqui em diversos vídeos. Se você já é seguidor do meu primeiro emprego, faz parte dessa comunidade, você sabe do que eu tô falando. Mas quando eu vim de Águas Lindas, por exemplo, fazer a entrevista, eu me lembro nitidamente que eu citei isso. Eu falei: olha, eu moro em Águas Lindas e por muito tempo eu achei que eu não ia conseguir um trabalho, uma primeira oportunidade de trabalho, porque eu sempre sofri preconceitos por morar nessa cidade. Eu já sofri bullying por morar nessa cidade, as pessoas me chamarem de pé sujo porque a cidade não tinha infraestrutura, histórias envolventes e histórias de superação. Mas não me vitimizei por isso, estou aqui hoje, acredito que vai dar tudo certo. Então aprenda a contar a história da sua vida de modo que o entrevistador possa se sentir, digamos assim, privilegiado por estar ouvindo e por você estar compartilhando aquele momento com ele. Tá? Então são 5 dicas aí bacanas para você levar para tua entrevista. Você que está aí pertinho aí, está quase conseguindo a sua entrevista ou já tem uma entrevista marcada, eu tenho certeza que lembrar dessas dicas vão ser um diferencial para você. Agora você tem que me dizer, você gostou desse vídeo? Se você gostou, deixa o seu like. Não sai daqui sem dar o seu like. Por quê? Porque dessa forma o canal cresce e eu consigo voltar para fazer mais vídeos para você. Lembra que eu te pedi para comentar lá no início o que você acharia que seriam essas dicas? Agora compara com o que eu falei, vê se as expectativas estão ok e você me fala depois, tá bem? Muito obrigado por me acompanhar até aqui, querido aspirante. Eu te vejo no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau.